Olá pessoal, estamos aqui novamente. Sou o Luiz Souza, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. E já atuamos aí mais de 35 anos, instrutor também do Senai, que é auditor, líder de sistema de gestão de qualidade, meio ambiente e segurança. Então estaremos falando sobre choque elétrico. Ao início de vídeo 1 de 3 vídeos, né? Então vou dividir em 3 partes esses vídeos relacionados a essa apresentação para facilitar o entendimento. Então, nosso assunto, conteúdo programático, vamos falar do objetivo, introdução, definições, recursos da corrente elétrica, causas determinantes dos choques elétricos, queimaduras e tipos de queimaduras, tensões de contato. Então tá lá, ó, objetivo, proteção da integridade física e mental dos trabalhadores. Esse é o objetivo base da NR10. Então, a NR10 ela é amiga do homem que interage direto ou indiretamente com a eletricidade. A introdução. Bom, pessoal, é importante estar citando o seguinte. Logo inicialmente, não podemos até afirmar, pela experiência que temos aí em torno de 18 anos trabalhando na área de CEP, Sistema Elétrico de Potência, empresa de geração de energia, que não existe uma tensão que possamos afirmar categoricamente que ela é inofensiva, porque tem uma série de variáveis. Poderíamos até estar classificando aqui, como temos algumas apresentações falando de um choque leve, de um choque moderado, de um choque grave. Mas preferimos não abordar esse tipo de classificação, mas sim colocar de uma maneira abrangente os cuidados com a eletricidade. Se trabalhar com eletricidade, muitas vezes não permite erro. E uma pessoa pode ir a óbito dependendo do estado de saúde. Às vezes você já está com o coração com problemas, um choque bem leve pode levar a pessoa a óbito. Isso vai variar também. Além do estado de saúde, tem o percurso da corrente, tem o tempo de contato, tem também a espessura da pele que influencia, então existe uma certa diâmetro, né, espessura, melhor dizendo, da pele do ser humano. A intensidade da corrente e também a resistência do corpo, se está suado, se está molhado, se está seco. Então essas coisas são as variáveis. Então, estamos dando essa introdução para ficar claro. Então, ainda na introdução, o que seriam os efeitos da corrente elétrica? Quando uma corrente elétrica passa por determinados meios condutores sólidos, líquidos ou gasosos, ela produz determinados efeitos que são utilizados para se construir uma infinidade de dispositivos usados no dia a dia. Temos exemplos como lâmpadas, né? Então, são os efeitos da corrente elétrica. Aquecedores em ambiente, né? Motores elétricos, solenoides, relés, alto-falantes, equipamentos industriais de eletrólise, etc. Os principais tipos de efeitos da corrente elétrica são efeito térmico, o efeito químico, efeito magnético, efeito fisiológico, que é o assunto que nós estaremos abordando aqui, e o efeito Joule. Então, são os efeitos da corrente. Dentre esses determinados efeitos, temos de destacar para esse curso o chamado efeito fisiológico da corrente elétrica, ou seja, quando acontece a passagem da corrente elétrica pelo organismo de alguém, né, pelo corpo de alguém. Essa atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares. Dessa forma, dizemos que acontece um choque elétrico. Então, o choque elétrico, em linhas gerais, um conceito bem compreendido, é o efeito perturbador da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Então, mais uma vez reiterando, não existe uma tensão que possamos definir como inofensiva, pois existem muitas variáveis. Eu já citei algumas delas. Na CLT, artigo 181 prescreve a necessidade dos que trabalham com eletricidade de conhecer os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. Por isso, a NR10, ao tratar de situações de emergência, reforça o item 10.12.2. Uma exigência bem como e inclui um conteúdo básico de treinamento de primeiros socorros para trabalhadores que venham a ser autorizados a intervir em situações de emergência por ocasião
de atividades de instalações elétricas. Então, também se tem lá o curso de primeiros socorros. Mas é importante entender que a NR10 ela cita sobre uma brigada de emergência. Contudo, a gente sabe que a brigada de emergência segue a um determinado procedimento, que nem sempre, se tiver uma emergência com eletricidade, vai conseguir estar ali instantaneamente, né, rapidamente. Não vai ter como fazer isso, porque ela soa o alarme, as pessoas identificam o alarme, vão se colocar seu aparato necessário para poder lá atuar em cima da emergência. E isso o tempo vai passando. Então, dentro da trabalho com eletricidade, as pessoas, os colegas de trabalho, todos precisam passar por treinamentos, não só envolvendo eletricidade, de uma maneira geral, precisam ser treinados em primeiros socorros, que alguém pode passar mal em qualquer local da empresa, inclusive dentro do escritório. E é importante, então eu sempre defendo a ideia de que todos precisam ter conhecimento de primeiros socorros dentro de uma planta, né, dentro de uma dependência de uma empresa. Então, as definições. Efeito fisiológico da corrente elétrica. O corpo humano, composto de substâncias em meio líquido, é um condutor de eletricidade. E o seu sistema nervoso é sensível a estímulos elétricos, com certeza. Isso demonstra que a corrente elétrica, quando atravessa o corpo, pode causar diferentes tipos de efeitos e sensações, dependendo de sua intensidade. Então, são as variáveis que nós não conseguimos definir exatamente quais serão. São os chamados efeitos fisiológicos. Em pequenas intensidades, a corrente sequer é sentida. No máximo, causa uma sensação de formigamento. No entanto, em intensidades maiores, a corrente elétrica atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares. Dessa forma, dizemos que aconteceu um choque elétrico, que também causa sensação de choque e dor, culminando com a morte nos casos mais graves. A condição básica para que aconteça o choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Sem diferença de potencial, não há passagem da corrente elétrica. Então, nós vamos estar falando mais à frente, né? Estaremos abordando o que seria essa diferença de potencial, o potencial de toque ou potencial de passo. Classificação em contato com choques elétricos. Independente de como for, qualquer tipo de choque elétrico produz perturbação no organismo. Seus efeitos variam conforme o caminho que a corrente percorre e ao longo do corpo. A intensidade da corrente elétrica, tempo de duração desse choque elétrico, área de contato do choque elétrico, também da constituição física do indivíduo afetado pela corrente, peso, altura, taxa de álcool no sangue, uso de próteses metálicas internas, marca-passos, etc. Quanto maior for a superfície de contato do corpo humano com o condutor e com a terra, mais graves serão os efeitos provocados pelo choque elétrico sofrido, e assim, então, haverá um aumento de seu nível de risco também. Uma das piores consequências verificadas consiste em queimaduras internas, que costumam ser muito profundas, produzidas pelo chamado efeito Joule. Transformação de energia em calor, olha só. Então, como está passando dentro do corpo, há um atrito e ali já há um aquecimento. E a energia pode passar tanto por dentro quanto por fora. Dentro de classificações dos choques elétricos, temos dois tipos de choques elétricos, que são determinados por choques estáticos e dinâmicos. Então, vamos aqui, o choque estático. Essa classificação é provocada por descarga de capacitores ou descargas eletrostáticas, efeito comum em inúmeros materiais e equipamentos. Então, pessoal, o equipamento está carregado eletricamente, você tem um contato, drena aquela energia, acabou. Acontece também muito pelo efeito da indução, em casos de linha de distribuição ou linha de transmissão de energia, que há uma perda de elétrons e ali pode carregar materiais metálicos por perto. Então, se alguém tem um contato, ele é o tipo chamado de choque estático. O choque dinâmico, já é com o equipamento energizado. Essa classificação de choques ocorre frequentemente ao tocar em partes energizadas de uma rede elétrica, seções vivas de condutores energizados, ou por falta de isolamento da instalação ou equipamento, provocando uma tensão de contato muito perigosa. Então, está aqui mostrando no desenho. Então, os choques são estáticos, né, e os choques dinâmicos. Por outro lado, também podemos colocar aí um terceiro ponto relacionado aos choques,
Choques por descarga elétrica atmosférica, que também pode ser considerada. E muitas atividades são feitas em área aberta, como quem trabalha em subestação, quem trabalha em construção de linha, manutenção de linha de transmissão, de distribuição, estão trabalhando em céu aberto. Choque dinâmicos. Esse tipo de choque é mais perigoso, porque a rede de energia elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente de choque persiste continuamente. O corpo humano é um organismo resistente, que suporta bem o choque elétrico nos primeiros instantes. Depende, né? Tem uma variável aí que se o oficial de saúde já bem abatido, o coração já estiver um pouco fragilizado, pode ser que tomando choque até baixa intensidade, a pessoa já venha aí a óbito. Mas com a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo consequências. Está lá, ó. Elevação na temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente elétrica, tetanização, que é a rigidez dos músculos, superposição da corrente do choque com a corrente neurotransmissora. Então, há uma interferência na corrente neurotransmissora que comanda o organismo, ocasionando movimentos bruscos e involuntários. Comprometimento do coração quanto ao ritmo de batimento cardíaco, podendo tirar da frequência cardíaca, chegando à fibrilação ventricular. O 2 ainda, do choque dinâmicos, efeito de eletrólise, mudando a qualidade do sangue. Aí, ó. Comprometimento da respiração. Prolapso, isto é, deslocamento dos músculos internos de sua devida posição. Comprometimento de outros órgãos, tá? Como rins, cérebro, vasos, órgãos genitais e reprodutores. Então, é um efeito devastador. Muitos órgãos aparentemente sadios só vão apresentar sintomas devido aos efeitos da corrente muitos dias ou meses depois, decorrido o choque elétrico. Então, isso aí é uma coisa muito séria. Como eu já falei, 18 anos trabalhando na área de eletricidade de alta tensão, geração de energia, transmissão. Então, ali a gente observou que tinham casos até dentro do meio do segmento trabalhando com elétrica, pessoas que tomavam choque e aparentemente não tinha nada, e com o tempo começava a se materializar doenças decorrentes dos efeitos do choque. São as sequelas, que muitas vezes não são relacionadas ao choque, em virtude do espaço de tempo decorrido deste acidente. Bom, pessoal, aqui é o final do vídeo 1 de 3. Desejamos a vocês bons estudos. Em dúvidas, nos envie através dos nossos canais de comunicação, que estaremos prontos para lhe atender, tá bem? E responder e retirar as dúvidas. Obrigado e bons estudos. Até a próxima.